E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto e vocês já estão vendo a nossa frota de placas de vídeo. Já fizemos o roda-liso da 2060 Super, da RX5700 XT, da RX5700. Vocês ainda não viram os roda-lisos dessas duas placas aqui. E hoje nós vamos para a 2080 Super, que é essa aqui do meio. Ela é a nova topo de linha da NVIDIA, ficando apenas atrás da 2080 Ti, que até hoje estamos esperando pela NVIDIA para lançar a 2080 Ti Super. Mas, enquanto isso não acontece, vamos de 2080 Super. Meu nome é Augusto e aqui é o Oficina da NET. Bora lá! Vamos começar então falando sobre as especificações da placa. Temos aí 8 GB GDDR6, assim como a 2060 e a 2070 Super. Já o nosso TDP aumenta exponencialmente para 250 watts. Ainda contamos com 2 fãs RGB. Ela ainda conta com um modo totalmente silencioso, ou seja, os fãs desligam, né, dependendo da temperatura da placa. Ela tem 3072 CUDA cores e 63 Ray Tracing cores. E sua largura de banda de 496 GB por segundo. Então essas são as especificações da 2080 Super. Agora, como ela se comportou já é outra história. Ela ficou em média em 1960 MHz de boost clock na GPU. Ela também se manteve bastante fria, tanto quanto a 2060 Super. Já a sua temperatura foi um pouquinho mais alta, 68 graus, o que ainda é muito bom. Em consumo total, de pico tivemos 247 watts, então basicamente no mesmo TDP da placa de vídeo padrão. Uma coisa que eu vinha esquecendo de falar nos outros vídeos são as configurações do computador. Temos um Ryzen 7 2700X com 16 GB, 8 GB, 2 vezes 8 GB 3000 MHz. Contamos com um SSD de 480 GB, um HD de 1 TB, uma placa-mãe Asus Prime B450M e uma fonte Gigabyte B700H 80 Plus Bronze. Basicamente todas essas informações estão não só na descrição do vídeo, como aí no vídeo quando a gente passa os benchmarks, né, os relatórios de performance. Então, se caso vocês tiverem alguma dúvida, deem uma olhada nos relatórios de performance, está tudo escrito lá, garanto para vocês. Falando neles, bora então aí na tela ver como é que ela se saiu nos jogos. Bora lá! Agora que vocês já viram como a 2080 Super se comportou nos jogos, temos que falar sobre um tópico extremamente importante.
Bottleneck. Infelizmente, a 2080 Super, mesmo sendo, no momento, a melhor placa de vídeo já testada aqui no estúdio, teve muitas limitações que vêm por parte do processador. Por exemplo, GTA V, a nossa 2080 Super, não passou dos 90 FPS. Cara, a 1080 Ti passou dos 90 FPS, a 1080 Ti quase pegou 100 FPS no GTA V. Então, estamos infelizmente sofrendo com um bottleneck. O nosso processador infelizmente não acompanha a nossa placa de vídeo e aí acabamos perdendo performance em alguns jogos. Agora, os jogos que não sofreram com isso, jogos que dependem basicamente só da placa de vídeo, tivemos ganhos enormes de performance se comparado a outras placas de vídeo. Forza Horizon 4 foi um deles. Cara, 140 FPS é ridículo, é muito FPS no Forza Horizon 4, é difícil achar uma placa de vídeo que faz isso. Então, jogos, que nem eu falei, como Forza Horizon 4, como The Division, como For Honor, que escalam realmente bem e normalmente não tem problemas com processadores, tiraram basicamente todo o proveito possível da 2080 Super. Enquanto que outros jogos, como por exemplo Far Cry New Dawn, GTA V, que eu já mencionei, até o Rainbow Six Siege, acabaram sofrendo um pouco por causa da falta, entre aspas, de processamento do Ryzen 7 2700X. E essa era a desvantagem que eu tanto comentava quando a gente fazia os testes nele. Infelizmente, a segunda geração da AMD não consegue acompanhar nem a Intel, nem a sua própria terceira geração em games. E agora que nós temos placa de vídeo para realmente testar isso, para provar isso, vocês estão vendo aí na tela jogos como Far Cry New Dawn e GTA V tendo performance pior e uma placa de vídeo melhor por causa do processador. Estamos na verdade já procurando um upgrade de plataforma. E aí sim, gostaria de, quando possível, trazer esses testes novamente para vocês, para mostrar as reais diferenças e trazer um ranking, que eu vou botar aí na tela agora, digamos mais realista. Somente 50 pontos de diferença da 2080 Super para a 1080 Ti é pouco. Ela consegue aumentar bem mais essa diferença. Provavelmente ela ficaria uns 100 pontos a mais. Então, vocês podem ver a força que ela realmente tem nos testes sintéticos, onde, por exemplo, no Superposition, em 1080p, tivemos mais de 7.200 pontos e em 1440p tivemos mais de 4.000 pontos. Então, a placa é extremamente forte e ela tem poder de sobra. Mas, infelizmente, em algumas aplicações ficamos limitados por causa de nosso processador. O único teste que ficou realmente estranho, que foi o V-Ray. O V-Ray Benchmark mostrou somente 257 pontos em 1 minuto. Nível da 2060 Super. Então, esse eu vou ficar devendo para vocês. Eu não sei porque a média foi tão baixa, mas refiz os testes, iniciei o computador, reinstalei driver, fiz tudo que era possível e a média ficou igual. Então, 2080 Super, mesmo com todos esses problemas, ainda assume o topo do ranking de placa de vídeo, como vocês já viram antes, e ela é agora, oficialmente, a melhor placa de vídeo a ter frequentado o estúdio aqui na Oficina da NET. Espero que tenham gostado desse roda liso, espero que não fiquem chateados por causa do bottleneck do processador. Infelizmente não é minha culpa, na verdade não é nem culpa do site. Iremos melhorar a plataforma, como eu falei, e se possível retrazer esses testes para vocês, para provar que realmente essa placa de vídeo tem mais força, porque ela consegue puxar bem mais frames em vários jogos. Beleza? Comentem aí embaixo se gostaram, se quiserem discutir um pouquinho sobre bottleneck e como ele afeta a placa de vídeo, podem comentar aí embaixo, estarei respondendo vocês também. Se inscrevam aí no canal, sigam a gente lá no Instagram, sigam a gente no Twitter também. Valeu, pessoal, e até a próxima!